A presença hoje é a da presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, a empresária Cris Samorini, cuja eleição foi um marco na história do associativismo capixaba, na medida que representou a primeira vez que uma mulher assume a função com essa elevada representatividade. É com a Cris Samorini que a gente conversa agora. Cris, você esteve aqui como candidata, né? Uhum. A gente não conseguiu rebobinar tudo que você estava prometendo na época não, mas nós vamos aproveitar para saber de você. A cadeira da presidência continua trepidando muito? Trepida mais do que eu imaginava, a verdade é essa. Fortes emoções, né. Assumir no meio da pandemia, não estava previsto quando eu vim É, aqui, disputando a exatamente. campanha, né. Então, além de todas as funções que já o cargo já você tem que ter como dedicação, realmente a turbulência no momento da pandemia, ela realmente teve uma ampliação muito relevante. Mas Novos está dando desafios. para superar, né, de forma Uhum. bem equilibrada. A gente conta hoje com uma equipe muito sintonizada, então com isso a gente está conseguindo passar um momento pior, né, porque a pandemia também passa por um momento de contenção, junto a isso a gente consegue começar a tranquilizar as nossas operações, mas também com muito aprendizado todo dia. Eu falo assim, que é igual obra, Federação das Indústrias, você tem que abandonar todo dia, porque se você ficar lá todos os dias tem algo novo para você resolver. É incessante o É trabalho, incessante. né. Agora, Cris, é significativo, embora até um pouco demorado, que uma mulher alcance esse posto no universo tradicionalmente masculino. Isso sinaliza, é emblemático isso? E sinaliza que nos demais setores, o chamado soft power, vocês, as meninas, eh, possam aspirar e ocupar cargos e funções de lideranças em outros setores tão representativos como Sim, as mulheres estão super preparadas. Hoje eu tenho, assim, o contato com mulheres que estão em cargo de alta gestão, inclusive, não só ligada à instituição, no caso, ligada a cargos de alta gestão em empresa, mas nós temos aí grandes lideranças que já podem estar assumindo cargo de representatividade, principalmente conduzindo setores, né? No caso, trazendo para uma instituição que você carrega, de certa forma, o olhar de um setor, no caso, o setor industrial que eu represento, Uhum. eu vejo no cenário nacional que já teríamos a oportunidade de outras pessoas virem, assumir esse desafio. Eu já tenho uma mulher também sendo companheira minha na CNI, que recentemente o presidente faleceu, então ela estava como vice, assumiu. Então eu já estou ganhando coro lá dentro da CNI, são 2 mulheres representando federações pelo Brasil. Então, com isso, você vê que já desperta um nível de interesse maior. As pessoas já conversam mais comigo a respeito sobre isso. Tem mais interesse em entender, inclusive até dentro da CNI valorizam muito de ter uma mulher e com isso acaba despertando interesse de outras pessoas. Agora você já ressalvou em algumas vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, que você não é muito chegada a mimimi de gênero, né. Mas há diferença de percepções e comportamentos bem óbvia nos gêneros, né. Mulher funciona de uma maneira diferente, inclusive profissionalmente. Funciona bem diferente. Eu aprendi a respeitar um pouco mais isso. As mulheres estão realmente preparadas para isso, para assumir cargos de lideranças e cargos de alta gestão em empresa, mas também em instituição. A gente já vê isso no cenário nacional começar a ter uma repercussão. Hoje eu tenho um acesso que eu não tinha antes, então quando eu estou presente em algumas agendas, as mulheres já olham para você e falam assim, pô, você está com uma representação dentro de uma federação, que bom, e acaba é, falando de outros exemplos que tem, né, em regiões próximas que poderiam estar seguindo esse exemplo que a gente tem aqui no Estado do Espírito Santo. Então, falei que nós temos 2 mulheres agora, né, Isso. representando federação de indústria, acaba sendo um início de um movimento importante. E a gente está tendo apoio no cenário nacional, acho que isso é uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar, não é aquela questão assim, você acha que o homem apoia ou não apoia? Não, a gente tem de fato hoje em dia uma massa de pessoas, e homens inclusive, que apoiam, tá? Então isso vai ganhando corpo relevante, e com isso naturalmente vão aparecendo as pessoas aí que estão um pouco escondidas. A gente acredita que ao longo do tempo isso vai cada vez mais reverberar de forma positiva. Mas você, só para largar deixar depois, deixar essa agenda do gênero de lá depois, você percebe atributos diferentes, comportamentais diferentes de homem e de mulher?
Percebo sim, atributos diferentes. Mulher tem uma facilidade em tratar e tem mais velocidade em resolver as coisas. Isso eu percebo na prática. Mas eu acabei tendo que me adaptar facilmente a conviver com homem e mulher. Então, para mim, não há muita diferença do trato. Se eu tiver que dar o direcionamento sendo para homem e para mulher, eu acabo tendo bons resultados da mesma forma. Mas há uma facilidade, principalmente na condução. A mulher acaba tendo uma facilidade de soluções, de forma mais prática. É isso que eu observo. As nossas detratoras dizem que nós homens, somos tão monofocados que é difícil compreender como a gente consegue mascar chicletes e andar. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. É verdade. Mas eu falo o seguinte, que mulher fala que consegue fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Uma das duas não vai sair tão bem feita assim, não. Tem que ter atenção sempre, uma coisa merece mais atenção do que a outra sempre. A gente está insistindo nisso porque é o seguinte, no primeiro mundo, Europa, a gente percebe, a gente sabe, Europa e Estados Unidos, principalmente Escandinávia, o universo hegemônico é o feminino. Entendi. As mulheres estão literalmente no poder lá. Que bom, né? Então é uma boa fonte de inspiração, uma boa referência. Uma boa referência, porque quem está de meio, assim, sabe, de testemunha nessa cena social dos últimos 100 anos, percebe isso, vão equiparar, porque há uma ascensão do movimento feminista. O que é uma revolução? A revolução é o que está embaixo e vir para cima. Ninguém espera que ninguém fique em cima, espera que fique do lado, né? Talvez vocês mulheres tenham mais sensibilidade para compreender isso do que nós homens. Você falou o ponto essencial. A sensibilidade é algo que eu não tinha mencionado e tem um diferencial em relação à sensibilidade. A mulher tem aquele tino diferenciado, né? Às vezes o homem quer ter um destaque que às vezes a mulher não está muito preocupada com isso. Por isso que às vezes a gente consegue transformar de forma mais rápida as coisas. E pela sensibilidade isso dá um diferencial. Eu falo o tempo todo, gente, meu sexto sentido, já passou do sexto, né? Já estou, sei lá, no 10º sentido eu falo. Está me dizendo que tem algo aqui que a gente precisa voltar à história. E sempre tem, de fato, sempre tem uma coisa que eu pego ali que passa despercebido muitas das vezes. Aí eu não posso falar que passa despercebido por homem, né? Passa despercebido às vezes porque quem está na liderança acaba tendo que ter uma obrigatoriedade maior de um ponto de atenção. Mas é algo que eu percebo a mulher tendo sempre muito mais zelo por isso tudo. A presença hoje é da presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, a empresária Cris Samorini. A gente volta já. Voltamos com a presença da presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, a empresária Cris Samorini. Cris, eu pessoalmente não gosto de pergunta genérica não, mas não tem como formular essa pergunta de outro modo. Qual a leitura que você faz da situação atual do cenário político brasileiro? Como é que você está vendo a nossa situação política? Bem tumultuada. Bem tumultuada, assim, eu esperava viver alguns momentos de mais tranquilidade perante, né, no momento que eu acabo tendo que ter uma aproximação grande da parte política, né, porque a nossa interlocução da Federação das Indústrias passa pela agenda política, naturalmente, mas você vê que no cenário nacional, que a gente depende muito de agendas que são ligadas principalmente de dependência nacional mesmo, né, agenda federal, é muito tumultuado hoje o ambiente, né? Eu espero que isso se resolva ao longo de 2022 para que em 2023 a gente retome uma tranquilidade, mas a gente vai percorrer um caminho até 2022, onde que a gente terá os resultados que muitos esperam ser algo diferente do que está posto aí, mas ainda tem muita dúvida colocada na mesa. Mas eu tenho muito acompanhado essa parte política que muito atinge todo o setor empresarial. Afeta diretamente. Você acha que essa situação tende a se manter polarizada como está ou surge, conforme a expectativa de alguns, uma terceira via? Ou seja, algum nome que não seja Bolsonaro e Lula? Essa polarização, sem dúvida, vai permanecer e toda hora, assim, a gente percebe uma possibilidade de formação de terceira via. Eu acho ainda prematuro de ter uma posição clara sobre isso. Vamos ver se a gente tenha realmente um caminhar para a terceira via, que eu acho que quem ganha é o Brasil com essa oportunidade, né? Uma questão de alternância de poder sempre muito bem-vinda. Então, eu estou achando que ainda o momento é prematuro. Nós começamos um debate
no ambiente federal de forma muito antecipado, que acaba impactando todas as agendas que a gente fala muito, né, as agendas esperadas para a gente destravar o famoso custo Brasil, porque está tudo nessa expectativa do que vai acontecer, todo o movimento que a gente vê hoje que repercute a nível nacional é de muita intensidade. E com isso você vai perdendo a pauta principal, né? A sociedade está perdendo como um todo, né? O setor empresarial. Nós estamos aí no meio de uma crise hidroenergética e eu só vejo falar sobre a crise hidroenergética. Não estou vendo ninguém falar, gente, vamos economizar. Temos que economizar, mas ninguém está falando isso, porque a agenda que está tomando conta é o que aconteceu há 2 semanas atrás, nos movimentos, né, de posicionamento. Inclusive, assim, cobram muito a federação. Qual é o posicionamento da federação? Não é questão só de posicionamento hoje, sabe? Às vezes você tem um posicionamento que naturalmente você nunca vai agradar a todos. Mas qual que é o papel principal hoje da federação? Ter as agendas que a gente tanto debate de forma clara e cobrar que aquilo aconteça, tratar com os atores que são importantes a destravar tudo que a gente acredita verdadeiramente que poderá trazer resultado e não simplesmente ficar atacando um ou outro, porque senão a gente fica só criando mais um ambiente negativo. A gente fala tanto de diálogo e na prática a gente não vê isso acontecendo de forma tão intensa. Agora, Cris, você não vê também um equívoco de percepção, uma ilusão de ótica num processo como todo? Olha bem, nós estamos e tendemos a permanecer numa eterna enxugação de gelo. A gente está falando de terceira via, ou que seja as 2 vias que tem, como se um nome, quem quer que fosse ungido para resolver isso. Nós temos uma Constituição parlamentarista, uma Constituição parlamentarista e um regime presidencialista. Então, é uma situação... É um conflito já. É um conflito, uma situação de exclusão. Né? Então, você tem um presidente que, na verdade, sempre vai ser refém do Congresso, que, na verdade, por mais que se fale, eu não me lembro, na minha vida pessoal de jornalista, de um Congresso tão protagonista quanto esse. Muito protagonista, muito protagonista, né? Muito. Aí nós temos situações como o Poder Judiciário. Aberto a diálogo. O Congresso aberto a diálogo. Nós temos a situação do Poder Judiciário aí que está gerando sérios questionamentos, ou seja, e está se colocando toda a expectativa do país no nome, como se ele fosse capaz de conciliar uma série de contradições que são bem maiores. Sabe assim, o sistema joga pesado. O sistema joga pesado, assim. O nome que tiver à frente vai ter que enfrentar que o sistema continuará jogando pesado. Então, realmente não dá para apostar as fichas apenas no nome, né? Assim, eu acredito que tudo estava caminhando para uma possibilidade do Brasil ter uma melhora nesse equilíbrio do debate. Mas aí veio uma questão muito maior, que foi a pandemia, que de certa forma tirou a tranquilidade de muitas pessoas e com isso teve uma alternância muito grande de posicionamento. Interessante, países europeus construíram identidade nacional sólida porque enfrentaram guerras civis ou pandemias. Né? Ou seja, o enfrentamento de uma desgraça comum deveria unir as pessoas. Aqui dividiu. Aqui dividiu, é verdade. Se você pega exatamente esse exemplo aí, aqui a gente tinha uma expectativa de todo mundo ir na mesma direção, vamos debater. Tanto que agora todo mundo fala muito sobre vacina, porque está todo mundo indo nessa direção e é a única que está dando certo, que todo mundo sabe. Se todo mundo já tivesse seguido um caminho só, de forma bem direcionada, desde o início, talvez a gente teria sofrido um pouco menos, né, com toda essa parte de pandemia. Cris, descendo aqui para o Espírito Santo essa questão política, como é que você analisa o fato das mesmas lideranças se revezarem no poder há 18 anos? Bom, isso demonstra que nós tivemos políticos, no caso, com qualidade e puderam exercer, mesmo que de forma alternada, a liderança e trazendo, inclusive, bons resultados para o Estado do Espírito Santo. A gente não pode deixar de trazer o histórico do Estado e os bons resultados que a gente vem até aqui, elencando, inclusive, que o Espírito Santo é nota A nos últimos 12 anos, se eu não me recordo, talvez 12, ou acho que 12 anos, isso mesmo. Mas trazer também novas lideranças é natural para o processo, isso oxigena, a gente acredita muito nisso, tanto é verdade que na federação a gente não tem reeleição, porque a gente entende que o processo de oxigenação faz com que você traga novas oportunidades. Então, é nesse sentido que a gente vê, se quem está no poder hoje queira se continuar vindo como candidato e com isso possa ser realmente eleito, é porque tem qualidade para isso.
mas vir novas lideranças é algo importante, a gente entende que é saudável para o ambiente, principalmente de melhoria do ambiente político. A presença hoje é da presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, a empresária Cris Samorini. Voltamos já. Voltamos com a presença da presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, Cris Samorini. Cris, a Findes historicamente tem uma relação de necessário bom entendimento institucional com o governo do Estado. Tem que, né? Aliás, todas as entidades patronais, Findes, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, Federação do Transporte, mas isso não tolhe no castro um pouco o senso crítico de vocês, quando às vezes poderiam oferecer críticas construtivas, saudáveis e medidas do governo que talvez sejam de casos questionáveis? O que me demonstra até aqui é que tudo que é crítica construtiva, a gente tem todo o canal aberto para que isso aconteça, né? A gente participa de agendas muito importantes, inclusive na formação dela, na parte estratégica de como que tem que conduzir. Então a gente tem essa oportunidade de muitas das vezes sinalizar algo que não vai repercutir de forma positiva. Isso na prática acontece, né? A gente não fica o tempo todo explicitando de forma intensa, sinalizando, não concordo com isso ou naquilo, porque eu acho que isso é mais simplesmente fazer mais do mesmo que todo mundo tem feito. E o que eu procuro muito, Eustáquio, toda vez que eu tenho que debater com, que seja com o gestor municipal, estadual, legislativo, é levar a agenda e a pauta muito clara do que eu quero debater, sem tentar entrar na interferência política. É difícil, mas eu tento sempre focar nisso, que é isso que eu defendo, é isso que todos os dias eu sento naquela cadeira da federação, tenho com o propósito principal, que é o que a gente fez como escolha para a federação, que é transformar vidas e impulsionar negócios, e com esse viés e propósito que eu trabalho. Então, assim, para mim é essencial que a gente debata de forma transparente, tenha a possibilidade, sim, de apresentar críticas quando algo for para ser construtivo e não crítica gratuita, mas sempre levar a pauta muito clara do que a gente quer debater. Cris, pesa uma ameaça sobre a indústria enquanto processo produtivo tradicional, com o advento da TI, da inteligência artificial. A indústria perdeu mais ou menos 20% da força de trabalho nos últimos 20 anos, ao mesmo tempo que o setor de serviços cresceu. A desindustrialização parece inevitável, né? Então, o seu setor de origem experimentou isso, né, de uma certa maneira. Eh, Como você vê esse cenário de transformação? Mudanças de hábitos, né, sem dúvida, fizeram a transformação da indústria, mas também essa transformação deram oportunidades para, principalmente, trazer inovação e novas tecnologias, porque a indústria ela é o motor para essa transição de novas tecnologias, todo mundo já sabe muito bem disso. Mas eu escutei uma vez, Eustáquio, eu não sei se você concorda, que dizem que quando chega no estágio de maturação da indústria naquele ambiente, naturalmente há o crescimento da prestação de serviço, que cresce naquele ambiente depois que a indústria está estabilizada. Eu vejo aqui ainda um crescimento do potencial do setor industrial dentro do Estado do Espírito Santo. Um espaço para crescer O ainda. espaço para crescer, nós temos um crescimento, inclusive, da diversidade do setor industrial dentro do Estado do Espírito Santo. A gente vê novas indústrias vindo para cá, né, do que a gente tinha tradicionalmente conhecido. Então, a gente está no espaço ainda de crescimento e, junto a isso, vindo, claro, o crescimento do setor de serviço. Hoje a gente fez uma apresentação importante do retrato desses últimos 4 trimestres e do que demonstra o PIB, né? A gente faz uma projeção, né? O PIB é só daqui a 2 anos que a gente vai ter o resultado oficial, mas a gente tem um indicador que demonstra isso. E a indústria de transformação tem crescido. Isso é um sinal muito importante para a gente do que a gente está vendo ao longo desses últimos trimestres, né? Porque a gente era muito dependente da indústria extrativa. E no caso, petróleo e gás principalmente, né, de mineração, pelotização, e a nossa indústria de transformação ganhando um crescimento muito importante. Então, a gente tem um espaço de crescimento do setor industrial e, junto a isso, o serviço cresce também, porque o setor a indústria é o motor do desenvolvimento, então, enquanto tem essa possibilidade de crescimento, vai naturalmente puxar o setor de serviço, comércio,
E o setor de serviço teve uma recuperação muito importante no estado do Espírito Santo, não podemos deixar de mencionar isso, mas ainda tem um potencial para crescer nos próximos anos. A FIM está cogitando de alternativa de receita para se ocorrer aquela permanente ameaça do governo sustar os recursos do sistema? Esse exercício assim, é mensal na federação. Toda vez que a gente faz uma projeção, principalmente de mudança do nosso portfólio de negócio, é já projetando a redução do apoio do compulsório. Então, todas as escolhas que a gente olha daqui por diante, a gente já fala o seguinte: quanto que isso já irá desconsiderar o apoio do nosso compulsório, que é algo que a qualquer momento a gente tem risco. De fato, é algo que a gente tem que trabalhar desconsiderando, né? Aquilo que vai vir por um tempo ainda, mas que é certo deixar de existir. Então, o nosso exercício lá é toda a nossa mudança de oferta de serviço, de negócio, da nossa área de atuação, é caminhar para essa independência. É muito forte essa atuação. Por isso que eu valorizo muito a gente ter internamente a profissionalização, que são as pessoas que, na prática, conseguem enxergar isso, porque nós somos voluntários, estamos ali cumprindo o papel, né, principalmente de dar as diretrizes, e não conseguimos enxergar essas realidades do dia a dia, porque realmente você transformar algo que teve sempre um apoio importante financeiro em algo a disputar um mercado hoje, que a gente sabe qualquer mercado hoje é super disputado, é só quem realmente vive na prática de forma muito direcionada. Ainda relacionado com a perspectiva da indústria, Cris, o Espírito Santo deveria estimular a sua competitividade para fazer frente a competidores já consolidados ou tirar proveito de suas peculiaridades e diferenças? Tipo assim, o Espírito Santo é o caminho mais reto do Brasil para fora, para o mundo, correto? O Espírito Santo é o ponto de transição da cultura do Norte com a cultura do Sul. O Espírito Santo tem apenas e só a melhor localização do Brasil. Temos a melhor localização do Brasil. A gente, assim, essa é a agenda principal do nosso eixo de defesa de interesse, de infraestrutura. A gente faz um debate super assim, extenso, inclusive no momento atual, de uma renovação de uma malha ferroviária que conecta o Espírito Santo ao restante do Brasil, potencializa de fato o Brasil, assim, o Espírito Santo ser uma via importantíssima para o Brasil, mas a gente tem muita dificuldade de demonstrar isso, né? Porque aí entram os embates políticos. Temos dificuldade, mas nós estamos conseguindo vencer porque a gente fez escolhas da seguinte forma: vamos demonstrar através de números, chamar os parceiros corretos para debater esse assunto de forma muito consistente. Então, a gente está conseguindo, aos poucos, dar esse potencial para o Espírito Santo, porque assim, a gente é um potencial, a gente escuta falar muito eterna potencialidade do Estado. Assim, o exercício está sendo feito, né, ao longo dos anos, mas agora a gente está numa janela de oportunidade, principalmente de fazer essa conexão, dessa ampliação da malha ferroviária, e a gente está lutando muito forte, porque é o que vai tornar ainda o potencial de crescimento do Estado ao longo dos próximos anos. Cris, a gente está querendo ampliar um pouco a percepção do perfil do entrevistado, vou fazer um bate-bola rapidinho aqui, rapidinho, papo. Um visitante que você recebesse, se tivesse só um dia para passear, para passar no estado, o que você mostraria para ele? Convento da Penha. Convento da Penha. Um nome que te inspira? Sempre vai ser meu pai. Um exemplo de político ou gestor? Barack Obama. Uma convicção? Ser sincera sempre. Um momento? O agora. Um lugar? Minha casa em Nova Almeida. Um livro? Gestão Fácil. De quem? Eu esqueci o nome. Um filme? Eu sempre digo isso, um filme que marcou sempre, A Espera de um Milagre. O Prisioneiro, né? Do Presidiário? Isso aí. Uma música? E aí eu sou um pouco eclética demais, mas eu vou deixar assim o que eu gosto bastante, que é do Alok, todas do Alok. Então, para diferenciar um pouco uma presidente de uma federação, eu gosto de música mais assim, eletrônica. Um prato? Bom, eu gosto de uma boa salada. Lazer preferido? Cuidar dos meus cachorros. Cris por Cris? Ser sempre muito determinada, querer sempre fazer o certo, é muito persistente. E tem uma energia aí de sobra para poder contribuir bastante. Muito grato, Cris, por sua presença. Eu que agradeço. A presença hoje da presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Sindes,
Cris Samorini. Até já.